Olá, prezados amigos, prezados irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, a Bíblia tem a resposta. E com muita alegria queremos, neste vídeo de hoje, dar continuidade, não é, ao assunto que iniciamos no vídeo anterior e comentarmos mais algumas coisas, né, sobre o suicídio, né? Você se recorda que no vídeo anterior, a pergunta, né, para ser respondida é o que a Bíblia ensina sobre o suicídio? Falamos no vídeo anterior a questão de como Deus vê o suicídio, citamos textos bíblicos. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, vá no canal, clique lá, assista a parte 1, que hoje nós estaremos comentando mais alguma coisa sobre essa questão de o que a Bíblia ensina, né, sobre o suicídio, e vamos também encerrar comentando sobre a questão do texto de personagem, né, de Sansão, que às vezes tem alguma polêmica a respeito de Sansão. Nós queremos comentar e mostrar à luz das Escrituras qual o entendimento que nós julgamos ser o mais adequado, o mais harmônico com as Escrituras. Então, no vídeo de hoje, meus queridos e amados, nós queremos... Você se lembra no vídeo anterior, nós citamos dois casos que as Escrituras ensinam, mostram, né, de personagens que cometeram suicídio. Então, nós falamos sobre o rei Saul e o seu escudeiro, que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, no versículo 4 ao 5. Ali mostra o suicídio de Saul. Saul estava numa batalha com os filisteus, vendo que ia perder Israel, estava sendo derrotado, ele se pede para o seu escudeiro matá-lo. Seu escudeiro, com muito medo, com muito pavor ali da batalha, não obedece à ordem do rei, e Saul então se lança sobre a espada e se mata. E o seu escudeiro também, vendo que o rei era morto, também pratica o suicídio. O segundo personagem que as Escrituras mostram que praticou o suicídio é aquele amigo e conselheiro do rei, o filho de Davi, o rei Absalão, ou chamado de Aitofel. Então, Aitofel era amigo e conselheiro de Absalão. Absalão tentou usurpar o trono do seu pai, Davi, fez uma rebelião, está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 17, e ele conseguiu tomar ali Jerusalém, ocupou temporariamente o trono, né, mas de uma maneira ilícita, porque ele queria matar o seu pai, e esse Aitofel era um amigo e conselheiro de Absalão. Ali tem narrativa, né, nesse texto bíblico, no capítulo 17 do segundo livro de Samuel, e no verso 23 mostra que Aitofel, vendo que o seu conselho, aquilo que ele tinha dito para Absalão não foi obedecido, não foi acatado, então ele vai para sua casa e se mata, se enforca. É o que as Escrituras dizem ali no verso 23 do capítulo 17, né, do segundo livro de Samuel. Então esse é o segundo texto que a Bíblia nos mostra alguém praticando o suicídio. Então agora nós vamos citar, né, citamos esses dois textos, vamos citar mais dois textos das Escrituras que nos mostram também pessoas praticando suicídio. O terceiro texto que queremos citar no vídeo de hoje, primeiro livro de Reis, capítulo 16, e a narrativa nos mostra um rei, o quinto rei de Israel, que é chamado de Zinri, personagem que não é muito conhecido, não é muito citado, né, normalmente nos estudos bíblicos, mas ele foi o quinto rei de Israel. Zinri, ele usurpou o trono de Israel. Se você, né, depois em casa, com o tempo, você pode meditar e ler esse texto, mas a partir dali, no capítulo 16, né, do primeiro livro de Reis, mostra que Zinri mata o rei Elá, que era o rei, digamos assim, o rei legal, o rei que tinha direito ao trono, né? O pai dele morreu, ele herdou o trono do pai, ele era o rei de Israel. O nome dele era Elá, está aqui no capítulo 16. E Elá, então, as Escrituras nos mostram que Zinri, ele aproveitou o momento que Elá estava lá se embriagando na casa lá de um dos seus amigos, né? Está ali no verso 9, e ele assassina o rei de Israel. Então, Zinri vai lá, mata Elá, que era o rei de direito, digamos assim, né? Que tinha o direito ao trono. Zinri mata Elá e assume o trono também de uma maneira ilícita, né? Usurpou o trono de Israel. A continuação da narrativa mostra que aquilo que Zinri fez, ou seja, o mesmo ato que ele fez, ele sofreu também da parte de um outro
homem ali, que era o chefe dos exércitos, chefe dos guardas, da parte que dava segurança ao reino de Israel, chamado Omri. Omri, que é um outro personagem, ele faz o mesmo, digamos assim, que Zimri fez com o rei Elá. Ele também usurpa o trono, ou seja, ele faz uma rebelião e quando ele chega na casa do Palácio Real, na casa do rei, certamente queria matar Zimri, então, o que ele faz para não ser morto pelo seu adversário Omri? Ele se mata. De que maneira que ele se mata? Aqui, no texto bíblico, né, primeiro livro de Reis, no capítulo 16, e no versículo 18, diz assim, né? E sucedeu que Zimri, vendo que a cidade era tomada, ou seja, o seu adversário reuniu um grande exército, fez uma rebelião e foi para a casa do rei para matá-lo, né? Então, vendo que a cidade era tomada, foi ao palácio da casa do rei, ou ao paço da casa do rei, seria talvez um alpendre ali, e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Então Zimri, ele foi até esse local, que eu acho que uma varanda, um local do palácio do rei, e ele ateou fogo ali naquele local, em si mesmo, e ele morreu. Ou seja, ele também praticou o suicídio, queimando-se junto ali naquele local. Então é outro personagem que as escrituras mostram que também praticou o suicídio, ou seja, pôs fim à sua própria vida de maneira voluntária, intencional e espontânea. Só lembrando que isso nós falamos no vídeo da parte 1, né? O conceito de suicídio, né? O que é o suicídio? Então é quando uma pessoa, de maneira voluntária, espontânea e intencional, põe fim à sua vida. Um bom dicionário, se você procurar também, é isso que vai estar escrito lá, né? A definição de suicídio. Só para nós ficarmos bem contextualizados aqui no ensino da Bíblia, né? E o quarto texto que nos mostra que uma pessoa praticou o suicídio já é no Novo Testamento, que é o personagem bem conhecido nosso, né? Judas Iscariotes. Então, no Novo Testamento, nós também temos esse registro de Judas Iscariotes, o traidor, aquele discípulo, né? Aquele apóstolo que traiu o Senhor Jesus, ele também praticando suicídio. Está lá a narrativa que mostra a prática do suicídio da parte de Judas em Mateus capítulo 27, verso 5. E Atos dos Apóstolos também, no capítulo 1 e no verso 18, também fala ali da narrativa de que Judas também se suicidou. Ou seja, ele se enforcou, e o que dá a entender ali, né, no livro de Atos, capítulo 1, verso 18, que ele se lançou num precipício. Ele, ao se enforcar, o entendimento ali que ele colocou a corda numa árvore, se lançou num precipício, a corda rompeu, o galho da árvore rompeu e ele caiu, digamos assim, se destruiu lá embaixo no precipício, né? Mas a ideia dele era se enforcar, e é o que as escrituras mostram, que ele saiu, a intenção dele era se enforcar e colocar fim à sua própria vida. Então a narrativa está ali em Mateus 27, verso 5, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18. Então esses 4 textos, né, nós citamos 2 no vídeo anterior, e esses 2 agora nesse vídeo, nos mostram registros que a Bíblia apresenta de pessoas que praticaram o suicídio. E aí, meus amados e queridos irmãos, nós temos que observar o seguinte, né? Que nós falamos no vídeo anterior, o suicídio não vem da parte de Deus. Deus não aprova o suicídio. O suicídio é uma obra maligna, é uma obra de Satanás, que, como Jesus diz lá em João 10, veio para matar, roubar e destruir. E esta obra não é de Deus. Ou seja, Deus não aprova, Deus não quer. O desejo de Deus é que ninguém se suicide. Até porque nós falamos, né, que o único que pode tirar a vida do ser humano, falamos no vídeo anterior, que tem aquele que dá a vida, não é? Lembra-se? Eu falei no vídeo passado. Aquele que dá a vida e aquele que tira a vida somente é o Criador, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. É o único que pode dar a vida e tirar a vida do ser humano. Então, o suicídio, segundo o que a Bíblia nos mostra, é uma obra maligna. Não é de Deus, Deus não aprova. E se nós observarmos um detalhe importante aqui, é que todos esses personagens que a Bíblia nos mostra que se suicidaram, o rei Saul, Aitofel,
Zinri e Judas, esses personagens que a Bíblia nos mostra que praticaram suicídio, todos eles, as Escrituras mostram que estavam sem comunhão com Deus. Ou seja, estavam praticando atos, estavam vivendo uma vida sem comunhão com Deus. Saul, nós lermos lá no livro de 1 Samuel, nós vamos ver que Saul estava distante de Deus. Saul virou as costas para Deus, tentou matar Davi, que seria, né, já o rei escolhido para Israel da parte de Deus, consultou uma adivinha, uma necromante, o que Deus já havia dito que era terminantemente proibido. Deus já tinha dado a ordem a Israel que não fizesse isso. Saul fez está lá no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, mostra lá Saul consultando uma necromante, né, uma pessoa que tinha o hábito, a prática de consultar mortos, o que Deus já havia dito que era terminantemente proibido e reprovado aos olhos de Deus. Saul fez isso. Então, mostra que Saul estava vivendo uma vida em desobediência e sem comunhão com Deus. Aitofel, da mesma forma, porque Aitofel apoiou Absalão na rebelião contra o seu pai Davi. Aitofel estava junto com Absalão, incentivando Absalão a matar o pai, a tomar o trono do pai. Então mostra também que era uma pessoa que estava vivendo uma vida sem comunhão com Deus, uma vida em desobediência à vontade de Deus. Aitofel, outro que praticou suicídio. O rei Zinri de Israel, da mesma forma, porque ele matou o rei, que era o rei legalmente constituído sobre Israel. Ele usurpou o trono de Israel, então também uma pessoa em desobediência e sem comunhão com Deus. E no Novo Testamento, o último personagem, Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus. Evidente também, é uma pessoa que vivia sem comunhão com Deus e em desobediência à vontade de Deus. Inclusive, uma curiosidade em relação a Judas, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 4 ao verso 6, a Bíblia menciona ali também, só para nós reforçarmos essa questão, que Judas também era uma pessoa que andava em desobediência, em rebelião, sem comunhão com Deus. O Evangelho de João, capítulo 12, verso 4 a 6, mostra e cita ali que Judas era ladrão. Depois você lê com calma na sua casa, João, capítulo 12, verso 4 e 6, que diz que Judas ali tinha uma bolsa, né, onde se colocavam as contribuições para a obra de Deus, e Judas, a Bíblia mostra que ele roubava, tirava o dinheiro que era ali colocado. Então, e textualmente está escrito que Judas era ladrão. Só para reforçar essa questão de que as pessoas que praticaram suicídio, todas, o registro aqui das Escrituras que nós falamos, estavam distantes, sem comunhão com Deus e vivendo uma vida de pecado, ou seja, uma vida independente de Deus, como se Deus na vida deles não existisse. O que vem corroborar, o que vem reforçar esse ensino das Escrituras, que o suicídio, ele não vem de Deus, e que Deus reprova esse ato, é um ato que Deus não apoia, não se agrada, é um ato que Deus não quer que o ser humano pratique, ou seja, ponha fim à sua própria vida. Agora vamos falar um pouquinho de Sansão. O texto que fala de Sansão, o texto bíblico, está em Juízes, no capítulo 13 a o verso 16. Sansão, alguns personagens, alguns teólogos, alguns intérpretes da Bíblia, incluem Sansão na lista das pessoas que praticaram suicídio, certo? Eu falo assim, não, mas Sansão também foi desses que praticaram suicídio. Eles citam essa passagem aqui do livro de Juízes, dizendo que Sansão teria praticado o suicídio. Mas se nós lermos o contexto, irmãos, por isso que é muito importante, queridos e amados, amigos e irmãos, nós olharmos todo o contexto bíblico e não termos ou não raciocinarmos com passagens isoladas. Vermos o contexto e aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Então, Sansão, no capítulo 16 do livro de Juízes, a partir do verso 23 em diante, mostra os momentos finais da vida de Sansão. E a morte de Sansão, se você ler a narrativa ali com calma, também você pode ler, ele
estava ali no templo do deus Dagon, o deus pagão, deus filisteu, né? Que era o deus dos filisteus. Sansão foi escravizado pelos filisteus, foi traído por Dalila, aí conseguiram capturar Sansão e levá-lo ao templo de Dagon. Toda essa narrativa depois você pode ler, né, aqui no livro de Juízes. E ali ele tinha sido, os seus olhos foram furados, né, ele ficou cego. Os filisteus, quando pegaram Sansão, furaram os olhos dele, deixaram ele cego. E num dia lá, numa festividade dos filisteus, levaram Sansão, colocaram ele no templo para escarnecer, para zombar, para, né, fazer zombaria de Sansão, ali junto diante do deus, da estátua do deus Dagon. Então, nessa narrativa aqui, que está a partir do verso 23 do capítulo 16, mostra que Sansão faz uma oração a Deus. Ele pede para que Deus, naquele momento, devolva, né, a força, a grande força que ele tinha, para que ele pudesse destruir os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus, que eram os filisteus, que adoravam, né, essa divindade, o deus Dagon, o deus pagão. Ali, um deus totalmente, um falso deus, digamos assim, né? Não era, e que estava em oposição ao verdadeiro Deus criador, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Então Sansão ora a Deus, ele faz uma oração que está aqui, né, registrada no versículo 28, no verso 28 do capítulo 16 de Juízes. Ele faz uma oração e pede para que Deus devolva a força para que ele pudesse se vingar dos seus inimigos. Então, Sansão ora a Deus, Juízes 16, versículo 28, né? E clama, pedindo para que Deus devolva a força para ele, para que pudesse se vingar dos seus inimigos. E aí Deus ouve a oração de Sansão. Devolve a força para Sansão. Sansão derruba, né? Estava, segundo a narrativa bíblica, estava apoiado nas duas colunas que davam base no templo, ali, que seguravam a estrutura do templo. Sansão derruba o templo, mata os inimigos de Deus, a grande parte deles, né? As autoridades dos filisteus, aquele povo que estava escarnecendo, zombando de Sansão. Ele mata, porque o templo desaba sobre eles, mas Sansão morre junto com eles, porque o templo desaba e Sansão estava ali, morre junto com os filisteus. Se nós olharmos todo esse contexto, queridos e amados, nós vamos ver que Sansão não tinha a intenção de se matar. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. A intenção de Sansão, segundo a narrativa bíblica, do livro aqui de Juízes, mostra que a intenção, o desejo de Sansão era destruir os filisteus, era matar os inimigos de Deus. Sansão não quis se matar. Sansão não quis destruir, por fim, a sua própria vida, mas ele orou a Deus, pediu para que Deus devolvesse a força para ele. Com qual objetivo? Destruir os inimigos de Deus. Destruir os filisteus. Então a intenção de Sansão não era se matar. Por isso que, no meu entendimento, segundo a harmonia das Escrituras, Sansão não pode ser considerado um suicida. Sansão não pode ser considerado alguém que praticou o suicídio. Porque a intenção dele não era essa. A intenção de Sansão era destruir os filisteus. Ele orou a Deus, Deus ouve a oração dele, ele derruba o templo ali de Dagon e morre junto com os filisteus, porque ele estava ali junto no templo. Mas a intenção dele não era se suicidar. E por isso que eu entendo que, pela harmonia das Escrituras, Sansão não pode ser considerado um suicida, mas foi um servo de Deus que se arrependeu dos seus pecados e, nos últimos instantes da sua vida, fez uma oração de arrependimento sincero diante de Deus. Deus ouve a oração de Sansão e ele destrói os inimigos de Deus e morre junto. É como se fosse um soldado que vai para uma guerra. O soldado não vai com a intenção de se matar ou de perder a sua vida. Ele vai batalhar contra os inimigos. Ele pode perder a vida na guerra? Pode. Durante a batalha, durante ali os combates, ele pode ser atingido, pode ser ferido, pode perder a vida. Mas a intenção dele não é se matar. A intenção dele é guerrear, é combater os inimigos. Então é sob esta ótica que eu entendo a narrativa de Sansão. A intenção dele não era se matar, era destruir os filisteus. E a morte dele veio como consequência disso, como um soldado que sai para uma guerra e morre em combate. E reforçando isso para nós já terminarmos, Sansão aparece lá nos Heróis da Fé. Ele é citado por Deus lá em Hebreus capítulo 11, naquele rol de heróis da fé, onde está Abraão, onde está
Isaac, onde está Moisés, onde está Davi, Sansão aparece relacionado, o nome de Sansão aparece ali, citado em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. Então, mais um argumento que as Escrituras nos mostram, que Deus não considerou, e que realmente a Bíblia nos mostra, que Sansão não se suicidou, mas Sansão morreu como um guerreiro, um servo de Deus, um homem que se arrependeu dos seus pecados, daquilo que tinha errado e pecado antes, mas se arrependeu sinceramente e morreu perdoado, arrependido e em comunhão com o seu Criador. Isso é reforçado porque o nome dele aparece lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Então, queridos, assim nós encerramos esse vídeo, né? Encerramos esse assunto sobre o suicídio, né? O que a Bíblia ensina sobre o suicídio. Eu espero que você tenha entendido. Se você quer fazer a sua pergunta, ficou com alguma dúvida, registre a sua pergunta nos nossos comentários ali do canal, ou mande a sua pergunta também por e-mail, que nós estaremos, à luz da Bíblia, enviando uma resposta. Muito obrigado pela sua presença nesses minutos que aqui ficamos. Deus abençoe a sua vida. Deus continue iluminando a sua mente para que você possa entender mais e mais as verdades de Deus e continue com essa disposição de aprender a palavra de Deus, aprender a Bíblia, sob a orientação do Espírito Santo. Queridos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença. E não se esqueça, se você tem dúvida, alguma pergunta, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo.